O Estado e a cidadania no Brasil. Durante muito tempo, o cidadão brasileiro teve que lutar, teve que se submeter a à vontade do Estado, muitas vontades do Estado e de seus comandantes, dos seus líderes. E isso acarretou em um período muito extenso para as conquistas sociais, ou seja, as conquistas da cidadania brasileira. No período colonial, os grandes proprietários rurais, que nesse período colonial a ênfase era o ruralismo. Então o Brasil não estava avançado, não estava nem aos pés de uma Inglaterra, por exemplo, que já estava ampliando a sua urbanização e industrialização. Então o foco no Brasil era o ruralismo e os grandes proprietários rurais, aqueles que produziam café principalmente e o gado bovino, é que tinham maior força na nação. E eram eles que aplicavam as leis. Independentemente se a lei estava escrita ou não, o que valia eram as leis desses grandes proprietários rurais. Eles mandavam, inclusive, nos prefeitos, nos governadores, eram eles que, na verdade, colocavam esse pessoal no poder e manipulavam essas pessoas, esses políticos. Alguns estavam abaixo da lei, os cidadãos, as leis, mesmo tendo algum direito, quem dava esse direito era apenas quem estava no poder, e os outros acima da lei, que eram os grandes proprietários rurais, que podiam fazer o que quiser e nada acontecia a eles. Com a independência do Brasil, as mesmas características continuaram. Então, mesmo sendo um país independente de Portugal, a mesma o mesmo contexto existiu, que foi a escravidão continuou. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, com muita pressão internacional e interna. Continuou o absolutismo dos fazendeiros. Os fazendeiros continuaram tendo o domínio e o poder dentro do território nacional. E o Estado é que governa para os fazendeiros. Então, o poder central antes, que era na visão do imperador, ele governava para os fazendeiros, e após a independência continuou o imperador, né? Só que antes era o imperador de Portugal, o mesmo imperador continuou, mas com a mesma visão de governo para os fazendeiros. Ele governava em prol desse pessoal. Então não estava preocupado em relação ao resto do povo. Então, para os governos, tanto colonial como imperial, os fazendeiros estando bem era o que importava. O Estado patrimonialista é esse tipo de Estado que as pessoas esperam favores do Estado. Então não há cidadania. A cidadania só existe quando você tem seus direitos, tem seus deveres e todos são respeitados, independente da vontade do Estado. Então, no momento em que você espera que o Estado dê algum favor a você, isso é chamado Estado patrimonialista. Como agora, por exemplo, uma grande parte da sociedade espera ajuda do Estado para ajuda financeira do Estado em relação à falta de atividades econômicas. Então, sem atividades econômicas, as pessoas que dependem disso ficam à mercê. E aí esperam que o Estado dê uma ajuda financeira. O fim da escravidão libertou os escravos, mas não incluiu os afro-brasileiros na sociedade. A escravidão, até o momento que os escravos estavam presos, torturados, etc., mas a libertação não
tornou os afro-brasileiros cidadãos, apenas retirou eles das fazendas e jogou na rua literalmente. Então eles não tinham direitos, não eram considerados cidadãos e não tinham como obter nenhum tipo de meios de subsistência. Então muitos tornaram-se mendigos, outros se juntaram e formaram os quilombos para tentar sobreviver. E outros simplesmente pereceram indo e vindo na rua porque ninguém queria empregar um afro-brasileiro em suas fazendas ou em suas casas. Queriam como escravo, mas não como empregado. Então essa é a questão. Com a República, o poder central ficou dividido para os estados. A velha política das oligarquias em que cada estado exercia seu próprio poder dentro de seu território. Então, o poder central do Estado da Federação não interferia nos estados, nas unidades federais. Então existia essa política de oligarquias. Esses oligarquias mais fortes, que eram São Paulo e Minas Gerais, é que se revezavam no poder federal. Isso aí vocês sabem que é caracterizada a política do café com leite. E, mais uma vez, essa política do café com leite nas oligarquias do Estado é que tinha essa política assistencialista de utilizar a máquina do Estado, a máquina do governo para oferecer favores às pessoas e, em troca desses favores, elas votarem em seus correligionários. Então, veja que esse Estado patrimonialista perdura até a atualidade. Muitos municípios por aí, estados, veem dessa forma. Dá um favor a um, dá um favor a outro, e em troca você está devendo esse favor, dá um emprego, compra tijolos, cimento, etc. E isso aí é o chamado Estado assistencialista ou patrimonialista. Então, com esses favores, ele vai, os governantes, no caso, vão esperar que as pessoas votem seus futuros candidatos. Aí veio a República, novamente, proclamação da República, e as eleições continuaram sendo fraudadas. E não se falava em direitos sociais. Então, as eleições eram fraudadas com a mesma política de assistencialista, e direitos sociais nunca existiu. Apenas a política de patrimonialismo, de esperar que o governo dê um favor, dê um emprego, dê uma cesta básica, etc. É esse o tipo de governo que existiu e ainda existe em alguns lugares por aí. A Revolução de 30, que teve como elemento central a figura do ditador Getúlio Vargas, houveram alguns avanços nos direitos políticos e também no voto feminino, de alguma maneira. Timidamente houve alguns avanços, as pessoas podiam se candidatar, mas mesmo assim as eleições fraudadas, então não tinha muita mudança. Essa ditadura do Estado Novo, quando se instaurou, inicialmente veio a Revolução, permitiu o avanço nos direitos políticos e também no voto feminino, mas quando se instaurou a ditadura de Vargas, ele não permitia mais nenhum tipo de eleição. Então, de início, ele deu esses direitos, depois ele tomou esses direitos. Agora vamos fazer essa atividade. Primeira questão. Explique a expressão alguns estavam abaixo da lei e outros acima dela. Então, no contexto da época em que o Brasil estava favorecendo, com a política de favorecer os grandes proprietários rurais, como essa frase é interpretada? Alguns estavam abaixo da lei e outros acima dela. O segundo, o que é o Estado patrimonialista? O que significa Estado patrimonialista? Será que existe ainda esse tipo de Estado atualmente? Será que ele ainda perdura? E o terceiro,
No do período colonial até o período do Estado Novo, com a ditadura Vargas. Período colonial ao Estado Novo, houveram grandes mudanças sociais no Brasil. Que mudanças foram essas? Me explique se sim ou não.